Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós começaremos então um belo projeto de uma série de informações sobre a consagração à Nossa Senhora, a fim de oferecer, ao menos a tentativa, não quer dizer que será realizado esse objetivo, mas oferecer um estudo um pouco mais sério, um pouco mais fundamentado sobre a consagração à Nossa Senhora. Apesar de termos falado bastante dela no Brasil em particular, ainda tem muito livro, muitos aspectos dela que não foram bem analisados, tem muita coisa a ser vista, até mesmo para uma boa compreensão. E falando de livros, tem muitos livros também explicando o Tratado da Verdadeira Devoção, que não foram traduzidos para o português. Alguns foram, então saíram bons livros do padre Joseph-Marie Daillet, acho que é assim o que se chama os primeiros nomes dele, mas esse sobre a perfeita devoção a Maria, outro para melhor amar a Nossa Senhora. Já tinha um livro dele que era uma preparação para a consagração à Nossa Senhora, mas tem também um livro interessantíssimo de um padre montfortino também, que se chama Armand Plessis, e ele fez um comentário sobre cada parágrafo do Tratado da Verdadeira Devoção. Obviamente tem muitos livros que irei utilizar como referência para esse curso sobre a consagração à Nossa Senhora. Obviamente todas as obras de São Luís, Maria Grignon de Montfort, alguns tratados de Mariologia, a fim de poder melhor analisar alguns termos, algumas afirmações de São Luís, enfim. Vamos tentar fazer um curso bastante completo, apesar de não muito detalhado. Não é minha pretensão também fazer um curso de teologia, porque eu sei que é algo bem complexo, exigiria muita noção filosófica também para entender alguns termos, mas tentar oferecer algo sólido é ao menos nosso objetivo, e peço também a oração de todos os que irão acompanhar esse curso, a fim de que Nossa Senhora nos dê a graça de contribuir de alguma forma para uma maior compreensão do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, baseado nesses princípios, ao falar da consagração à Nossa Senhora, ao falar de um curso, qual deve ser a primeira coisa a ser analisada? É interessante, aqui vale a pena raciocinar de uma forma bastante tomista, né? A primeira coisa que devemos analisar é o fim, ou seja, o objetivo, a finalidade de uma coisa, porque é ela que dá razão de ser a um instrumento que utilizamos. Então, o fim, a finalidade, serve como critério para saber se estamos fazendo ou não um bom uso de um certo instrumento. Então, por exemplo, se eu compro um carro, o objetivo é a locomoção, espero, normalmente é esse, né? Tem gente que compra para se aparecer, enfim, é outro problema. Mas o objetivo ao comprar um carro é a locomoção. Esse instrumento, ou seja, o carro, estará sendo útil na medida em que ele me ajuda a atingir esse fim, ou seja, a locomoção. A partir do momento que ele para de andar, a partir do momento que ele para de atingir seu objetivo, ele deixa de estar sendo um instrumento útil. O próprio nome diz, né? Então ele começa a ser inútil. Ele não está não está mais servindo para o objetivo para o qual ele foi criado. Poderíamos fazer muitas outras comparações, mas basicamente é isso. Eu tenho um objetivo, eu tenho um instrumento que irei utilizar para atingir esse objetivo, e se eu estou de fato me aproximando dele, isso quer dizer que eu estou utilizando bem desse instrumento. Esse instrumento está sendo útil. Se eu estou me afastando dele, quer dizer então que eu não estou me servindo bem dele. Então, quando falamos da consagração à Nossa Senhora, é algo parecido que devemos pensar. Ou seja, São Luís, ele parece em alguns momentos ter apresentado alguns objetivos no seu tratado, e estaremos nos servindo bem da devoção que ele propõe na medida em que nos aproximamos desse objetivo.
quanto mais próximos desse objetivo que o próprio santo apresentou, mais perfeitamente estamos nos servindo desse instrumento. E quanto mais longe dele, menos perfeitamente estamos nos servindo dele. Então, a primeira coisa, uma curiosa passagem de São Luís, né, durante seu tratado, parece assinalar o objetivo desse livro. Então, isso se encontra no parágrafo 227 do Tratado da Verdadeira Devoção, e São Luís diz o seguinte: aqueles e aquelas que quiserem seguir essa devoção particular, depois de terem, como eu disse na primeira parte dessa preparação ao reino de Jesus Cristo, empregado ao menos 12 dias para se esvaziarem do espírito do mundo, contrário àquele de Jesus Cristo, empregarão 3 semanas para se encherem de Jesus Cristo pela Santíssima Virgem. Então, um breve comentário sobre essa passagem. São Luís, nela, se vocês prestaram bem atenção, ele fala de uma primeira parte que supostamente, ou seja, uma primeira parte desse livro, que supostamente ensinava como se esvaziar do espírito do mundo durante 12 dias. Essa parte do escrito foi perdida. Eu vou explicar para vocês. Essa parte, a primeira desse livro, como diz São Luís, foi perdida e só nos restou a segunda. E aqui nós entramos um pouco na história do Tratado da Verdadeira Devoção. Essa segunda parte desse livro que ele escreveu, que se chamava Preparação, ao menos é o que ele dá a entender que o livro se chamava assim, ou ao menos era o objetivo do livro, se chamava Preparação ao Reino de Jesus Cristo. Ao Reino de Jesus Cristo. Essa segunda parte de seu livro é a parte que trata da devoção a Nossa Senhora. Então essa parte foi a única que nos foi conservada integralmente. No entanto, quando essa segunda parte do livro foi encontrada, ou seja, o Tratado da Verdadeira Devoção, no dia 22 de abril de 1842, ela não tinha título. Então o padre que encontrou esse livro, ele encontrou o livro inteiro, mas sem título, né? E, sendo assim, nós não sabemos exatamente qual foi o título que São Luís deu para seu livro. Ora, na passagem que acabamos de citar, São Luís, ao falar da primeira parte, ele nos diz, na primeira parte dessa preparação ao reino de Jesus Cristo. É possível, então, que ele tenha feito um livro que tinha esse título, Preparação ao Reino de Jesus Cristo. E esse livro continha 2 partes. Uma negativa, ou seja, algo que devemos tirar de nós, que consistia em uma preparação onde nos esvaziamos do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, e uma segunda parte positiva, ou seja, algo que devemos colocar em nós, onde nos preparamos para esse reino pela utilização do grande meio para estabelecê-lo, ou seja, a Santíssima Virgem e a perfeita devoção a ela. Assim, nada impede, de fato, que São Luís tenha chamado essa segunda parte de Tratado da Verdadeira Devoção. Mas é interessante notar que não temos o título vindo das suas mãos, e que ele considerava essa parte como uma segunda, né? Ou seja, o tratado que nós conhecemos hoje por esse nome, São Luís considerava como a segunda parte de um conjunto, né? De um livro, como se fosse uma espécie de segundo tomo, de um livro que se chamava Preparação ao Reino de Jesus Cristo. É interessante porque, de fato, durante o tratado, parece que é realmente essa ideia que ele tem ao propor essa devoção a Nossa Senhora. Então, 2 citações clássicas, mas que servem como base, a começar desde o primeiro parágrafo, né, que ele diz: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Depois, no parágrafo 13, meu coração acaba de ditar tudo o que escrevi com uma particular alegria, a fim de mostrar que a Divina Maria tem sido, até aqui, desconhecida, e que esta é uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo chegarem no mundo, isso não será mais que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria, que o deu ao mundo a primeira vez e o fará resplandecer na segunda. Então, São Luís de Montfort tem, assim, se fundando primeiramente na doutrina católica e tendo em vista a concretização disso com os próprios olhos em suas missões, nós vamos falar disso, São Luís ele tem uma convicção profunda de que, se queremos que Jesus Cristo realmente reine em uma alma, e nós podemos fazer uma extensão numa família, na sociedade e assim por diante,
nosso principal cuidado deve ser o de estabelecer a devoção a Nossa Senhora. No entanto, não uma devoção qualquer, mas uma verdadeira devoção. Então, se muitos têm para com Nosso Senhor Jesus Cristo um coração frio, isso é uma consequência da frieza com a qual amam Nossa Senhora. Muitos podem até dizer, mas eu a amo, eu a honro, e assim por diante. No entanto, concretamente falando, é possível perceber que muitos, para nos servirmos da linguagem de São João Evangelista, amam com a língua e por palavras, mas não em atos e em verdade. Então, como diz São Luís, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo é uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem. Eu vou fazer muitas citações de São Luís, acho que é um pouco difícil não fazer isso em um curso sobre o tratado. Ele diz no parágrafo 43: nem creio que uma pessoa possa atingir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Em outro lugar ele diz, no parágrafo 62, se estabelecemos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Essa devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo eternamente e fielmente servi-lo. Então, obviamente, ao longo do tratado, São Luís vai buscar mostrar as bases doutrinárias que fundamentam essas afirmações dele, né? E que vai dar os elementos justamente para que as almas possam viver essa devoção a fim de que Jesus Cristo reine nelas. Então, se pudéssemos falar de uma finalidade no tratado, a primeira coisa que São Luís parece ter em mente é o reino de Jesus Cristo, em uma alma em particular, nas famílias, na sociedade e, concretamente falando nos termos de santidade, em cada membro da igreja. Obviamente, quando falo aqui igreja e sociedade, não é para separar os dois termos, mas apenas para que fique claro aos meus ouvintes. Então, em outros momentos parece que ele fala também de outras finalidades, mas que são todas conexas a essa finalidade do reino de Jesus Cristo. Então, anexa a essa finalidade de preparar o reino de Jesus Cristo, São Luís também se serve de outros termos, que, em sua raiz, exprimem a mesma realidade, mas de um ponto de vista diferente. Nós vamos ver isso. Então, no momento do tratado, em que São Luís fala da devoção desinteressada, ele nos deixa uma interessante pista sobre sua intenção ao escrever esse livro. O que é que ele nos diz? Como é agradável e precioso aos olhos de Deus e de sua Mãe Santíssima, esse devoto que em nada se busca nos serviços que presta a sua rainha, mas também quão raro é encontrá-lo agora. E aqui ele dá uma dica, e é confito de que cresça o número desses fiéis devotos que empunhei a pena para escrever o que tenho, com fruto, ensinado em público e em particular nas minhas missões durante anos e anos. Então, ele começou a escrever esse livro a fim de fazer com que cresça o número desses fiéis devotos. Então, é interessante notar esse comentário de São Luís, onde ele diz que ele ensinou isso com fruto, em público e em particular. Como que isso funcionava na época dele? Então, São Luís de Montfort, como se sabe, era um missionário, e o que ele colocou por escrito no tratado foi o que ele primeiramente ensinou em suas missões. As missões naquela época duravam semanas, não era no estilo de hoje, às vezes é um final de semana, algo do tipo, quando se fazem, né, missões. Então, os 30 dias de preparação, nós falaremos disso mais detalhadamente em outras aulas, e seu esquema de temas era basicamente o que ele pregava em suas missões. Então, ele passava 12 dias pregando o desapego de si, depois as 3 semanas para conhecimento de si, de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele costumava encerrar suas missões com a consagração a Nossa Senhora. Então, ele soube, com isso, bem infundir nos corações das pessoas que acompanhavam suas missões essa convicção da importância de pertencer inteiramente a Nossa Senhora. Então, ele experimentou por muito tempo os bons frutos do que ele colocou por escrito. Não foi uma coisa que ele simplesmente escreveu sem ter visto concretamente o modo como isso acontecia. Ele
falava de algo, primeiramente, se fundando na doutrina católica, mas de algo que ele tinha visto concretamente acontecer também. Era algo confirmado pela experiência dele. Ele escreveu o livro por volta dos 40 anos de idade, São Luís. E depois, ele escreveu ele logo depois de ter recebido do céu a revelação de que sua morte estava próxima. Isso faz parte da sua biografia. Tentaremos apresentar alguns elementos dela também durante esse curso. Então, um contemporâneo de São Luís, alguém que conheceu ele, deu o seguinte testemunho. Eu conheço, diz o Monsieur de Bastière, um senhor que conheceu São Luís, eu conheço um número grande de pecadores escandalosos a quem ele inspirou essa devoção, que se converteram perfeitamente e que possuem uma conduta muito exemplar. Então, de fato, muitos se converteram sinceramente por meio dessa devoção pregada pelo santo. Então, não era uma coisa só para grandes santos que era proposta essa devoção. Ela também era proposta para pecadores, e as pessoas viam grandes pecadores se convertendo por meio dessa consagração. Então percebam que, de fato, São Luís percebeu que aquelas pessoas que estavam muito longe de Deus, para fazer com que Jesus Cristo reinasse nelas, ou seja, para tirar essas pessoas do império do demônio, do mundo e da carne, era preciso apresentar Nossa Senhora para essas pessoas. A gente vai perceber, é muito concreto isso no contexto de São Luís, no contexto da heresia do jansenismo, onde se combateu tanto a devoção a Nossa Senhora. Então, em seguida, São Luís reitera esse seu desígnio, logo no parágrafo seguinte. Assim, eu não citei esse parágrafo onde ele fala do fito dele, ao escrever esse livro, é o parágrafo 110. Então, no parágrafo seguinte, 111, ele diz: muitas coisas já disse sobre a Santíssima Virgem, mas ainda tenho, entretanto, a dizer. Infinitamente mais omitirei, seja por ignorância, incapacidade ou falta de tempo. E aqui ele fala, no desígnio que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Então ele tem esse objetivo, o desígnio de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Obviamente, são outras palavras para falar do objetivo que ele tem de fazer Jesus reinar em uma alma. Ele deixa claro o que ele quer fazer, formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Então isso deve nos animar a abraçar e a difundir essa devoção. Então São Luís diz no parágrafo 164, uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Quem quer possuir o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Se queremos então que Jesus Cristo reine em uma alma, se queremos ver pessoas ardentes de amor por Jesus Cristo, devemos inculcar nas pessoas a devoção a Nossa Senhora. Não uma devoção qualquer, mas uma verdadeira devoção, que isso fique bem claro desde o primeiro curso. Se um padre quer ver fiéis ardentes de amor por Jesus Cristo, ele deve difundir em suas ovelhas uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. E, obviamente, nós devemos estender isso a todos os outros estados de vida. Se um pai de família quer ver Jesus Cristo reinar em sua família, ele deve fazer Nossa Senhora nela reinar e assim por diante. Seja para o pai de família, seja para o Papa, o Bispo, um professor, quem quer que seja. Se alguém quer ver Jesus reinar naquele lugar, é preciso fazer Nossa Senhora reinar, porque, como diz São Luís, isso é uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem. Então, ainda uma outra finalidade que ele parece apresentar durante o tratado é a questão de imitar o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Nosso Senhor nos diz no Evangelho, João 13, versículo 15, dei-vos o exemplo para que, assim como eu vos fiz, assim façais também vós. Os santos não foram indiferentes a esse apelo de Nosso Senhor. É por isso que um dos objetivos de São Luís, ao propor essa consagração, é nos fazer imitar o mais perfeitamente possível o exemplo de Nosso Senhor, a fim de nos unirmos a Ele firmemente abrasados pela chama da caridade. O amor torna os que se amam semelhantes.
Quanto mais forte for o nosso amor por nosso Senhor, tanto mais nos assemelharemos a Ele. Assim, ao apresentar o mistério da encarnação do Verbo como modelo dessa consagração, São Luís nos diz o seguinte, e isso a gente encontra no parágrafo 243. Terão os consagrados uma devoção especial pelo mistério da encarnação no dia 25 de março, que é o mistério adequado a esta devoção. Nós teremos ocasião de falar disso de forma mais detalhada depois. Pois que essa devoção foi inspirada pelo Espírito Santo, primeiro, para honrar e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar de Maria, para a glória de Deus, seu Pai, e para a nossa salvação, dependência que transparece particularmente neste mistério em que Jesus Cristo se torna cativo e escravo no seio da Santíssima Virgem Maria, aí dependendo dela em tudo. Em segundo lugar, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, principalmente por tê-la escolhido para sua Mãe Digníssima, escolha feita neste mistério. São estes os dois fins principais da escravização a Jesus Cristo em Maria. Então, ele fala aqui, primeiramente, de honrar e imitar, o exemplo de Nosso Senhor, no caso, que quis depender de Maria, e também para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria. Ou seja, ao nos consagrarmos a Nossa Senhora, buscamos honrar e imitar o exemplo de Nosso Senhor e adorar e honrar particularmente o modo como a sabedoria de Deus quis nos salvar, ou seja, se servindo particularmente de Maria Santíssima. Obviamente, isso faz parte do reino de Jesus Cristo em nós, pois buscamos cada vez mais apreciar e honrar todas as obras de Deus, pois sabemos que tudo que Deus faz é bom, ordenado, santíssimo, tudo tem peso, medida, nada que Deus faz é sem motivo. E tudo que Ele faz exprime a beleza da sua sabedoria, e isso nos leva a nos conformarmos cada vez mais com seu plano divino de salvação, nos servindo dos meios que Ele colocou à nossa disposição para alcançarmos. Então, existem alguns exemplos, algumas figuras, algumas parábolas, se eu posso dizer assim, que buscavam antigamente apresentar para os fiéis a fim de que eles entendam que tudo que Deus faz, apesar da diversidade das coisas que Ele cria, tudo que Deus faz tem um lugar próprio e esse lugar dessa coisa que Ele faz contribui para a beleza e a harmonia do todo. É como uma catedral. E uma catedral, quando nós podemos visitar uma catedral bonita, né, com uma arte católica, digamos assim, na catedral nós observamos que ela tem vários elementos diferentes, tem os vitrais, tem as colunas, tem o deambulatório, assim por diante. Ela tem seus diferentes elementos, mas cada um contribui para a beleza do todo. Ou seja, cada parte está ali cumprindo seu papel, mas cada parte foi ali muito bem pensada. Nada está ali sem motivo. É uma pequena imagem da sabedoria de Deus. Então, quando São Luís fala aqui para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, é uma forma de honrar o plano de Deus, é uma forma de adorar a sabedoria de Deus, que nessa belíssima catedral, por assim dizer, nessa criação que Ele fez, Ele deu um papel fundamental, essencial e particular à Nossa Senhora. Então, quando nós apreciamos a beleza dessa construção, por assim dizer, dessa catedral, nós podemos ver o modo como é belo tudo aquilo que Deus faz. Então, quando nós consideramos o papel particular que Ele deu para Nossa Senhora, nós podemos então honrar nela, na beleza dela, a sabedoria divina. É um pouco também, aos que tiverem interesse, ano passado fizemos uma série de conferências sobre o Imaculado Coração de Maria e sobre o Santíssimo Nome de Nossa Senhora. E é um dos motivos, é uma das formas de enxergar a saudação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, porque quando ele chega para ela e diz Ave gratia plena, Dominus tecum, é como que a atitude de alguém que admira naquela criatura a obra do artista, né? Então, basicamente é isso que nós fazemos também nessa consagração. Imagina um quadro belíssimo da Imaculada Conceição, algo extraordinário, um quadro belíssimo sobre Nossa Senhora. Quando alguém olha para aquele quadro, a pessoa, ela de fato fica encantada com a beleza do quadro,
mas imediatamente ela pensa, nossa, quem foi a pessoa que fez esse quadro? Quem foi o artista? Quem foi a pessoa que teve tanto talento na hora de criar tal coisa? A mesma atitude nós devemos ter diante de Nossa Senhora ao olhar tudo que Deus fez nela, né? Então é uma atitude de admiração pelo modo como esse artista, né? Ou seja, Deus, ele fez essa criatura com uma beleza incomparável, né? Então é um dos motivos da consagração a Nossa Senhora, honrar, ou seja, o Criador dessa criatura tão bela, né? Toda pura, imaculada. Então, para concluirmos mais ou menos então essa primeira aula, com uma conclusão bem grande, temos vários elementos a analisar depois dessas afirmações. De tudo que foi dito, podemos afirmar então que São Luís tem um plano particular, ao escrever o tratado, de fazer Jesus Cristo reinar plenamente nas almas. Inclusive tem uma frase dele no tratado que exprime bem essa intenção dele. Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Maria. Para que venha a nós o vosso reino, ó Jesus, que venha o reino de Maria. Então, fazer Jesus reinar por meio de Nossa Senhora. É o que nós vamos explicar por meio desse curso da consagração e espero que de alguma forma isso contribua para que Nosso Senhor reine mais perfeitamente nas almas que assistirem esse curso. E por isso peço também as orações de todos que assistem. Então, é um verdadeiro discípulo de Nosso Senhor, imitador e seguidor de Jesus Cristo, que ele reina. Mas esse reino é uma consequência do reino de Maria em tal alma. Então, quando São Luís fala que ele quer formar um verdadeiro discípulo de Cristo, ele não quer outra coisa senão fazer Jesus reinar nessa alma. Então, essa é a finalidade, esse é o intuito da consagração. Se uma pessoa, então, pretende se consagrar a Nossa Senhora, a primeira pergunta que ela deve fazer é a seguinte: qual é o objetivo da consagração? Logo, qual o meu interesse em abraçá-la? Então, por exemplo, se eu vou numa loja de vários objetos, pequenos, simples, se eu compro uma caneta, eu tenho um objetivo ao fazer aquilo, eu quero escrever. A não ser que eu queira, talvez, colecionar, mas é um objetivo também. Ao me servir de algo, eu tenho um objetivo. Por que eu quero uma caneta? Porque eu quero escrever, é o meu objetivo. A partir do momento que ela para de ser útil para escrever, ela para de ser um instrumento útil para atingir aquele fim, que é escrever. Então a mesma coisa, o que eu quero, qual o meu interesse ao abraçar a devoção a Nossa Senhora? Assim como eu tenho interesse ao comprar uma caneta. O objetivo dela é fazer Jesus Cristo reinar plenamente em uma alma. Tal pessoa que pretende se consagrar quer isso? Se sim, essa consagração é extremamente recomendável a ela. Quer ela que Jesus realmente seja o centro da vida dela, em tudo e da forma mais perfeita possível? Se a resposta da pessoa é sim, é a ela que recomendamos essa consagração. Então ela é recomendada também aos pecadores que querem se converter sinceramente, como tivemos a oportunidade de observar na vida do próprio São Luís. Ela é recomendável aos padres que querem realmente formar seus fiéis em uma verdadeira vida interior, ou seja, em uma caridade cada vez mais perfeita e ardente para com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, outra citação de São Luís, parágrafo 218. Se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma pela fidelidade às práticas dessa devoção, ela dará fruto em seu tempo, e seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Ainda uma outra citação, parágrafo 220. Parece-me que posso muito bem comparar esses diretores e pessoas devotas que pretendem formar Jesus Cristo em si mesmo ou nos outros, por meio de práticas diferentes destas, a escultores que, depositando toda a confiança na própria perícia, conhecimento e arte, dão uma infinidade de marteladas e embotam o cinzel numa pedra dura ou numa madeira áspera para fazer a imagem de Jesus Cristo. E às vezes não conseguem dar expressão natural a Jesus Cristo, ou por falta de conhecimento, ou devido a algum golpe desastrado que prejudica toda a obra. Aqueles, porém, que abraçam este segredo de graça que lhes apresento, eu os comparo a fundidores e moldadores que, tendo encontrado o belo molde de Maria, no qual Jesus Cristo foi natural e divinamente formado, sem se fiar na própria habilidade, mas unicamente na eficiência do molde,
lançam-se e perdem-se em Maria para se tornar um retrato natural de Jesus Cristo. Então, em outras palavras, se queremos formar pessoas, se queremos formar pessoas ardentes de amor por nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que têm um coração ardente por Ele, a primeira coisa a se fazer é fazer com que elas tenham um coração ardente para com Nossa Senhora. Se queremos nós mesmos nos tornarmos pessoas assim, primeiro trabalho, ter um coração ardente para com Nossa Senhora. Se temos um coração frio para com Nossa Senhora, teremos um coração frio para com Nosso Senhor. E que não seja unicamente com a língua ou por palavras, que busquemos amar concretamente Nossa Senhora, mas sobretudo em atos e em verdade, e é o que nós vamos analisar, o modo como São Luís nos propõe isso durante o seu tratado. Então, a consagração, dessa forma entendida, ou seja, fazer Jesus Cristo reinar em nossas almas, vai nos ajudar a vivermos plenamente o nosso estado de vida. Não é algo contraditório com o nosso estado de vida, muito pelo contrário. Então, o padre Daillé, ele relata, tem esse livro interessante dele, nas últimas páginas do livro, ele relata que um religioso beneditino lhe disse, citação do beneditino: "Sinto-me perfeitamente beneditino desde que vivo a consagração monfortina." Depois também, uma priora de um Carmelo dizia para ele: "O segredo de Maria, do bem-aventurado Luís de Montfort, transformou minha vida de religiosa carmelita." Quando se compreende esse segredo de perfeição, é a graça das graças, é o encanto da alma. Ainda, uma outra religiosa, dessa vez da Ordem da Visitação, fundada por São Francisco de Sales, escrevia às suas pessoas próximas, algum tempo depois de ter feito a consagração, o seguinte: "Não posso expressar-vos toda a alegria, a paz total que saboreio desde que me apliquei a viver essa doação. Experimento uma segurança que ignorava desde os 10 anos que estou em tal convento", e aqui o autor ele deixa em segredo de qual convento ele está falando, obviamente. Então isso nos mostra que se uma pessoa quer viver plenamente seu estado de vida, ou seja, ser agradável a Deus no estado de vida em que ela se encontra, ser realmente unida por uma ardente caridade a nosso Senhor Jesus Cristo em tal ou tal estado de vida, nada melhor do que se entregar inteiramente a Nossa Senhora. Então, vou dar alguns exemplos. Nosso Senhor ele fez isso para formar uma pessoa inteiramente dele, no estado de vida em que ela se encontrava. Ele entregou essa pessoa em particular, Santa Margarida Maria Alacoque, a Nossa Senhora. Então, Santa Margarida nos relata, na sua autobiografia, que escreveu por obediência, as seguintes palavras de Nosso Senhor. Nosso Senhor disse para ela: "Confiei-te aos cuidados de minha Mãe Santíssima, para que ela te regesse segundo os meus desígnios." E a santa continua dizendo: "Por isso, ela foi sempre para mim uma boa mãe, e nunca me recusou seu socorro. Recorri a ela em todas as minhas penas e aflições com tanta confiança que me parecia nada ter a temer sob sua maternal proteção. Por isso, naquela ocasião, fiz-lhe o voto de jejuar todos os sábados, de rezar o ofício de sua Imaculada Conceição, quando soubesse ler, e de fazer 7 genuflexões todos os dias de minha vida, com 7 ave-marias, para honrar suas 7 dores." E aqui Santa Margarida diz: "Entreguei-me a ela para ser sempre sua escrava, suplicando-lhe que não me recusasse essa qualidade. Falava-lhe como uma criança, dirigindo-me a ela como a minha boa mãe, por quem eu, desde então, senti um amor verdadeiramente eterno." Então, para que ela fosse perfeitamente conforme aos interesses de Nosso Senhor, aos interesses do seu Sagrado Coração, ele entregou ela de uma forma particular a Nossa Senhora. Então, a mesma coisa podemos aplicar a nós. Se queremos ser inteiramente conformes ao coração de Jesus, na nossa família, no nosso estado de vida, nas nossas paróquias, nos nossos apostolados, enfim, onde quer que estejamos, nós devemos nos entregar particularmente a Nossa Senhora. Então, essa mesma realidade nos é ensinada em Fátima por Nossa Senhora. Eu terei também algumas oportunidades de explicar como que é interessante alguns paralelos entre Fátima e a devoção ensinada por São Luís de Montfort. De forma alguma são duas coisas contraditórias. Então, Nossa Senhora, conversando com a Lúcia durante as aparições, disse:
A Jacinta e o Francisco levo-os em breve, quando ela perguntou se ela iria para o céu. Se eles iriam para o céu. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Ou seja, Nossa Senhora de Fátima diz que aquelas pessoas que se entregarem particularmente ao seu imaculado coração, elas serão particularmente queridas de Deus. Ou seja, quando a gente fala de uma alma querida de Deus, estamos falando particularmente de uma alma que é amada por Deus de uma forma singular, ou seja, Deus ele dá mais graças para essa pessoa. Quanto mais Deus ama alguém, tanto mais graças ele dá para ela. São Tomás de Aquino, ele é muito claro ao falar disso. Então, essas pessoas que se entregam de uma forma particular ao coração de Nossa Senhora, ou em outras palavras, a ela mesma, ao seu amor santificador, essas pessoas serão particularmente cheias de graça, ou seja, particularmente santas, particularmente ardentes de amor por Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que São Tomás de Aquino deixa bem clara é que a graça e a caridade são duas coisas diferentes. Quem falou o contrário foi John Scott e toda a escola escotista, basicamente, mas enfim, não é o caso. Mas a graça e a caridade, apesar de serem duas coisas diferentes, elas sempre andam juntas e na mesma proporção. Então, quanto mais graça uma pessoa tem, mais perfeita é a caridade dela, e quanto mais perfeita é a caridade dela, tanto mais graças ela atrai de Deus. Então é meio que um círculo. A graça fortalece a caridade obtém de Deus mais graças para ficar mais forte. Então, Nossa Senhora, falando do seu Imaculado Coração, fala de almas particularmente queridas de Deus, ou seja, almas particularmente abrasadas de amor por Deus. É como dizia Santo Antônio Maria Claret, um fiel devoto do coração de Maria é um homem abrasado de amor por Deus e que abraça tudo ao seu redor. Então eu gostaria de encerrar essa primeira aula com uma história que, digamos, eu vou tentar contar bastante história de santo para concretizar um pouco todo esse aspecto abstrato da formação que daremos, para que a gente possa perceber concretamente como que alguns santos, de fato, por meio de Nossa Senhora, atraíram as pessoas para Nosso Senhor. Então eu gostaria de contar o famoso sonho dos 9 anos de Dom Bosco. Então aqui vou fazer uma longa citação a ele, contando o próprio sonho, e nós poderemos tirar algumas conclusões disso. Então Dom Bosco dizia: na idade de 9 anos tive um sonho que me ficou profundamente impresso na mente por toda a vida. Pareceu-me estar perto de casa. Só um detalhe, o Papa Pio IX obrigou ele a escrever esse sonho. Então, algo bem interessante, Ele foi meio obediente. Numa área bastante espaçosa, onde uma multidão de meninos estava a brincar, era o sonho. Alguns riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, lancei-me de pronto no meio deles, tentando com socos e palavras fazê-los calar. Neste momento apareceu um homem venerando, de aspecto varonil, nobremente vestido. Um manto branco cobria-lhe o corpo. Seu rosto, porém, era tão luminoso que eu não conseguia fitá-lo. Chamou-me pelo nome e mandou que me pusesse à frente daqueles meninos, acrescentando estas palavras: não é com pancadas, mas com mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. Confuso e assustado, repliquei que eu era um menino pobre e ignorante, incapaz de lhes falar de religião. Senão, quando aqueles meninos, parando de brigar, de gritar e blasfemar, juntaram-se ao redor do personagem que estava a falar. Quase sem saber o que dizer, acrescentei: quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? E esse personagem respondeu, obviamente, que se tratava de Nosso Senhor: justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-los possíveis com a obediência e a aquisição da ciência. Dom Bosco continua: onde, com que meios poderei adquirir a ciência? E Nosso Senhor responde: eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio e sem a qual toda sabedoria se converte em tolice.
Mas quem sois vós que assim falais? Sou filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Minha mãe diz que sem sua licença não devo estar com gente que não conheço. Dizei-me, pois, vosso nome. Pergunta-o a minha mãe. Nesse momento, vi ao seu lado uma senhora de aspecto majestoso, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada uma de suas partes fosse fulgidíssima estrela. Percebendo-me cada vez mais confuso em minhas perguntas e respostas, acenou para que me aproximasse e, tomando-me com bondade pela mão, disse: Olha, vi então que todos os meninos haviam fugido, e no lugar deles estava uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais. E essa senhora disse para ele: Eis o teu campo, onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte, robusto, e o que agora vês a esses animais, deves fazê-los aos meus filhos. Tornei então a olhar, e em vez de animais ferozes, apareceram mansos cordeiros que, saltitando e balindo, corriam ao redor daquele homem e daquela senhora, como a fazer-lhes festa. Neste ponto, sempre no sonho, desatei a chorar, e pedi que falassem de maneira que eu pudesse compreender, porque não sabia o que significava tudo aquilo. A senhora descansou a mão em minha cabeça, dizendo: A seu tempo, tudo compreenderás. Após essas palavras, um ruído qualquer me acordou e tudo desapareceu. Permaneci atônito. Parecia que minhas mãos doíam devido aos socos que tinha dado, que minha face doía pelos socos recebidos. Aquele personagem, aquela senhora, as coisas ditas e ouvidas me ocuparam de tal forma a mente que não consegui retomar o sono aquela noite. Então é interessante porque Dom Bosco, depois que ele construiu basicamente de forma milagrosa a Igreja do Sagrado Coração, em Roma, a pedido do Papa Leão XIII, ali ao lado do Termini, para quem conhece Roma, quando ele foi rezar a missa no altar lateral, ele se lembrou desse sonho e começou a chorar. Foi a última missa dele em Roma, né? Ele estava quase morrendo, acho que por algumas semanas ou meses antes de morrer, porque ele começou a se lembrar desse sonho e dessa frase de Nossa Senhora: A seu tempo tudo compreenderás. Porque finalmente ele entendeu, né, tudo que estava escondido por detrás daquele sonho, depois de toda a obra que ele realizou, apoiado no auxílio de Nossa Senhora. Então, basicamente é isso. É por meio de Nossa Senhora que nós somos capazes de transformar pessoas difíceis em mansos cordeiros. É por meio dela que nós conhecemos Nosso Senhor, tanto que ele diz, quando o Dom Bosco pergunta para ele o nome dele, ele diz: Pergunta-o a minha mãe. Então, se alguém quer conhecer Jesus, que ele vá pedir para Nossa Senhora esse conhecimento. Se alguém quer estar próximo de Jesus, que seja por meio dela que ele busque essa proximidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subitum presidium confundimus Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes et spicias necessitatibus, sed a periculis contis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria,